Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre o rebalanceamento de carteira e vamos dar um exemplo prático de como fazer. Nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma série, né? O que que nós temos? Nós vamos já abordar um aspecto prático para as pessoas entenderem, verem como é que funciona, verem que é fácil de fazer. E aí depois nós vamos ver mais teoria a respeito, vamos ver mais utilidades e tal, a parte mais filosófica, e depois nós vamos ver também nos vídeos futuros exemplos disso no Tesouro Direto, que é a parte aqui mais importante para o canal. Muito bem, então esse exemplo aqui é o 70-30, né? Em que nós teremos 70% dos valores aplicados em renda fixa, uma carteira de renda fixa, e 30% numa carteira de renda variável, certo? Esse esquema aqui, 70-30, eu escolhi esse esquema porque ele é um esquema bastante seguro. É um esquema que permite que você ganhe com aumentos do mercado, quando o mercado fica eufórico, e quando o mercado começa a entrar em colapso ou a desvalorizar, você não vai quebrar, você não vai ter uma perda significativa do seu patrimônio, porque você vai deixar 30% na parte variável e vai ter uma base sólida em 70% de renda fixa, certo? Então esse é um esquema que eu acredito ser bem equilibrado, não é nada radical, não é o que falam por aí na internet, né? Sai tudo do Tesouro Direto, joga tudo na renda fixa. Sai totalmente do Tesouro Direto, joga tudo em fundos imobiliários. Não, isso aí, quem é sério não faz essas coisas, né? Por quê? Porque sabe que o mercado oscila, que o mercado tem variações. E oscila nos dois lados, oscila tanto na renda fixa quanto na renda variável. Só que oscila muito mais na renda variável, que é muito mais sensível aos humores do mercado. Pois bem, qual é o objetivo da realocação de carteira? Então vamos definir as coisas. Carteira é o teu conjunto de investimentos. Todos os seus investimentos no mercado financeiro a gente chama de carteira. Você pode ainda ter divisões como a sua carteira de fundos imobiliários, a sua carteira de ações, a sua carteira de títulos públicos, a sua carteira de CDBs, né? Por que não? Também pode fazer, certo? E então a sua carteira geral vão ser todos os investimentos. E aqui, gente, aqui, apesar de no mercado de juros a gente usar bastante a questão da taxa, né? No mercado de ações a gente usa muito o preço, muitas vezes usa os múltiplos, né? Preço-lucro, valor contábil, enfim, essas coisas todas. Aqui no rebalanceamento de carteira, nós vamos usar os valores, nós vamos usar os preços dos ativos. Não dá para fazer, fica errado, se você usar outra numeração. Não, tem que ser o valor no preço. O preço do dia é o preço de todos os ativos, eles têm que estar precificados. Por isso que na composição dessa carteira é importante que os ativos sejam absolutamente o quê? Líquidos. Líquidos, certo? Claro, em bolsa sempre é D mais 3, mas não tem problema, porque você sabe que em 3 dias o dinheiro está lá na sua conta para você refazer o balanceamento. Por causa do Tesouro Direto é D mais 1, perfeito, não tem mistério, tá? Então, ativos líquidos, os dois entram na classificação. Agora é aquela coisa, né? De repente você investiu lá num fundo imobiliário muito obscuro ou numa ação lá muito small cap, que tem lá 10 negócios por dia, cuidado, esses ativos não terão liquidez. Você pega uma debenture aí muito rara de negociar, esses ativos não terão liquidez. Você vai botar lá a ordem de venda e não vai aparecer comprador. Aí não dá para fazer rebalanceamento. Então, pessoal, realmente envolve aí, você tem que escolher os ativos líquidos, certo? E os ativos aí mais seguros para o teu perfil. Muito bem, então agora qual é o objetivo? O objetivo é o seguinte, como a gente sabe que as coisas oscilam e a gente parte também do pressuposto seguinte, ninguém é Mr. M ou mágico
para adivinhar quando o mercado vai estar super alto, super aquecido, e quando o mercado vai estar super baixo, super depressivo. A gente não tem como adivinhar, certo? Nas alocações vencedoras do Tesouro Direto, eu falei sobre a compra de título a valor fixo. Você investe sempre R$ 500, todo mês R$ 500. Isso automaticamente vai fazer com que quando o papel está mais caro, você compre menos, e quando ele está mais barato, você compre mais. Automaticamente, sem você precisar pensar. O rebalanceamento de carteira segue essa mesma ideia. Por quê? Porque quando um dos ativos se valorizar demais, ele vai sair do nosso limite. Por exemplo, se a gente tem uma ação que se valorizou demais, tá? Nós vamos também, para efeito de simplificação, nós vamos fazer a carteira de ações com uma ação e a carteira de renda fixa com um título do Tesouro Direto. Um em um. Tá? É claro que isso aí não é para você imitar e fazer igual, não é recomendação de absolutamente nada. É um exemplo didático para ficar fácil de entender a ideia, o conteúdo que a gente está desenvolvendo aqui. Tá, pessoal? Não vai sair a comprar a ação que eu vou citar aqui, nem a comprar o Tesouro Selic e fazer desse jeito, porque vai dar tudo errado. Isso aqui é um exemplo didático, é para ensinar, para a gente entender e absorver o conceito. Porque depois que a gente pega esse conceito, gente, fica muito legal, muito divertido de fazer isso. E fica bom, fica seguro, porque você vai estar sempre numa posição confortável. Aí o que acontece? Então, voltando. Você desenha essa carteira aqui com 30% na ação e 70% no título público na renda fixa. E a um belo momento a ação se valoriza e ela começa a tomar conta de um pedaço maior da sua pizza. Então ela chega aqui a 40%, aí fica 40-60%. Só que não é isso que você quer, porque não é essa alocação para proteger o teu patrimônio, para deixar a coisa segura. A alocação que você desenhou é 70-30, podia ser 80-20, podia ser 75-25, podia ser 90-10. Isso vai de cada um. Eu acho que 70-30 é o limite máximo, máximo, sendo que a carteira aqui de ações tem que ser uma carteira bem segura, tem que ser uma carteira aí voltada para dividendos, para empresas sólidas, tá? Para não ter oscilações gritantes aqui, porque senão até nessa alocação pode comprometer o patrimônio, porque esse é o objetivo que a gente não quer comprometer o patrimônio. Então, quando chega... Então, vejam bem, vamos prestar atenção. Quando um ativo sobe demais, a tendência dele, porque o mercado é muito volátil, é de devolver ou de corrigir nos próximos períodos. Ou seja, voltar para aquilo que ele estava antes. Tipo um movimento inercial aí, adaptando a lei de Newton. Então, o que nós teríamos? Nós teríamos uma alocação aí com 60-40, porque a ação se valorizou. Só que a gente não quer isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai reequilibrar o nosso portfólio, a nossa carteira. A gente pode usar como sinônimo, né? Se fala em portfólio de ações, carteira de ações também, tá? A gente pode realocar a nossa carteira vendendo algumas ações e comprando o outro ativo, certo? Ou distribuindo nos ativos que estariam aqui na renda fixa e vendendo alguns ativos da carteira de renda variável, que pode incluir fundos imobiliários também. Pode ter uma fatia aqui, pode ter 20% de ações e 10% de fundos imobiliários. Isso aqui é um mero exemplo, tá? Então, pessoal, agora nós vamos para os números, pegando cotações reais que aconteceram, tá? E vamos mostrar cada movimentozinho como é que fica. Porque aí o que a realocação da carteira vai, o rebalanceamento, realocação e rebalanceamento são sinônimos. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você sempre compre na baixa e venda na alta, utilizando o raciocínio do mercado de ações. Utilizando o raciocínio da taxa de juros, vai fazer com que sempre você compre mais títulos, quando a taxa está alta, e vai vender os títulos quando a taxa está baixa, para reequilibrar a carteira, certo? E ela vai se manter sempre nesse equilíbrio dinâmico. Claro que a gente não precisa ter o número perfeitamente redondo aqui, a gente vai numa aproximação. Até o exemplo que eu fiz, para mostrar bem o ponto, eu não arredondei muito. Eu deixei o mais real possível, certo? E vai ter qual efeito final na sua carteira? Vai ter o mesmo efeito daquela questão de comprar a valor fixo
um título do Tesouro Direto. Então o título está se valorizando, então no passado eu comprei mais, como ele se valorizou, no presente eu estou comprando menos, porque o meu valor é fixo. Mas se eu comprei de forma variada, porque num mês eu consegui economizar mais, no outro mês eu precisei gastar mais, não consegui economizar e tal, ou naquele outro mês eu não achei que o título estava bom, eu comprei outro, você vai e faz isso aqui. Qual é a recomendação de sentar e olhar a carteira para realocar? Uma ou duas vezes por ano, certo? Depende muito da oscilação do mercado. Em economias avançadas, isso se faz uma vez por ano, tá? Aqui no Brasil a gente pode fazer 2 vezes por ano sem problema algum. Agora vamos para a parte prática. Muito bem, pessoal. Então, aqui está o exemplo que eu fiz, tá? Pelo amor de Deus, não vai pegar isso aqui literalmente e comprar essa ação e comprar o Tesouro Selic e fazer isso aqui igual, porque isso aqui é um exemplo que eu peguei já com a informação retrospectiva, ou seja, eu fui, olhei uma ação que se valorizou bastante nesse período de 6 meses para fazer o exemplo. Isso aqui é uma coisa fictícia, entre aspas, mas é com dados reais. Mas eu escolhi a ação para dar justamente o exemplo que eu queria, ok? Então isso aqui não vale, é um exemplo. Então vamos supor assim, ó, a pessoa com aproximadamente 10 mil reais, ela fez essa alocação, 70% em renda fixa, 30% em renda variável. Para a renda fixa ela escolheu o Tesouro Selic, papel mais seguro da economia brasileira, sem problema nenhum, até é recomendável que essa parte de renda fixa seja bem sólida, tá? E escolheu lá uma ação que está na moda, que está sendo muito falada, que é a ação da Localiza, tá? Isso aqui não é recomendação, gente. Pelo amor de Deus, não é recomendação. Vou repetir isso 10 vezes. É o exemplo, por quê? Porque ela teve uma bela valorização nesse primeiro semestre. E se presta muito para o nosso exemplo. Então a pessoa comprou lá 30% da sua carteira, aproximadamente aí R$ 3.200, eu botei aqui para arredondar 100 ações, tá? Não é a cotação de fechamento, eu arredondei, tá? Para ficar ilustrativo no nosso exemplo. E a carteira ficou desenhada assim: 68,5% no Tesouro Selic, 31,5% na Localiza, tá? Aproximadamente R$ 10.200, tá? Perfeito, fácil de entender. Vamos ver, 6 meses depois, 9 de agosto, qual era a situação. 9 de agosto, aqui está a cotação do Tesouro Selic, aqui está a quantidade alocada, 0,7 títulos. Lembrando que a ação é uma inteira, eu não posso comprar meia, e o Tesouro Selic eu posso comprar em frações de 0,01 do título. Então isso aí nós vamos ter que respeitar no nosso rebalanceamento. Então, olha aqui como é que ficou. Ó. Ficou na renda fixa 61,5% e 38,5% na ação. E o meu capital se valorizou para R$ 11.600. Vejam que era 10.159, era 68, foi para 61, era 31, foi para 38. Então, agora ficou numa alocação que já está fugindo muito do que eu tinha planejado inicialmente. Porque agora não está mais 70-30, agora está 61-38, está quase 60-40. Então o que nós vamos fazer, pessoal? É fácil. A gente vai pegar aqui, ó. Eu tenho que mais ou menos tirar uns 4, 5% desses 38 e passar para cá. Quando eu tiro, veja bem, como isso aqui está dentro do mesmo conjunto, se eu tiro 1% daqui, ele automaticamente tem que ir para cá. Então, vai ficar 37,63, 36,64, 35,65 e assim por diante. Então, eu vou retirar mais ou menos, tá, uns R$ 900 aqui das ações para reequilibrar a minha carteira. E aí, fazendo o rebalanceamento, eu vendo, aqui está o valor, eu vendo 20 ações, R$ 900, e compro 0,08 títulos, ou seja, 8% do título, 0,08. Então, 8 fraçõezinhas de 100, 8 centavos de título, digamos assim, do Selic.
E aí eu fico assim, eu fico com R$ 3.600 na empresa, na ação, e fico com 7.900 no Tesouro Selic. Então o que resultou a minha carteira? Resultou quase 69% na renda fixa e 31% praticamente na renda variável, fechando os meus 100%. E aí o que aconteceu? Claro, essa ação, gente, ela se valorizou de 32 para 45, por isso que eu peguei aqui no exemplo, tá? Para ficar didático para vocês. Olha aqui o que aconteceu. Aqui, na baixa, eu comprei mais ações. E fiz o quê? Vendi na alta. Comprei barato a R$ 32, vendi caro a 45. Mas eu não vendi tudo. Eu realoquei a carteira para ela voltar àquele desenho seguro. Se porventura nos próximos meses a ação cair, eu vou fazer um movimento contrário. E se a ação continuar subindo mais, voltar para aquele quase 60-40, o que eu vou fazer? Eu vou vender mais 20 ou 15, aí tem que ver a cotação, tem que fazer a continha e realoca aqui no Tesouro Selic. Deu para entender, pessoal? Então, com esse esquema, fazendo isso 1 a 2 vezes por ano, você vai estar sempre com uma carteira equilibrada, reduzindo o seu risco à medida que o mercado vai fazendo os seus movimentos. Claro, tem um problema, né? Se a gente tem uma queda súbita do mercado, uma crise de grandes proporções inimaginável, aquelas em que fecha o mercado, aí você pode ter um problema, porque você pode não conseguir vender as ações, certo? E a mesma coisa no Tesouro Direto. Acontece um Joesley Day da vida aí, a Secretaria do Tesouro Nacional fecha o Tesouro e aí naquele dia ele só vai executar as ações, as ordens previamente programadas. Ele só vai executar aquilo. Então, esse risco existe, tá? E aí o balanceamento não consegue abordar isso porque são fatores aí, digamos que fora do nosso controle. Mas quando o mercado voltar ao normal, sair da crise ou a passar o Joesley Day e o Tesouro voltar a funcionar normalmente, você faz a realocação, tá? Então, pessoal, esse é o vídeo introdutório, um vídeo aí com uma parte prática, já para a gente pegar o sentido, sentir o gostinho da coisa, pegar o sentido, ver como é, ver que não é difícil de fazer. Claro, demanda aí algumas continhas, algum tempo, algum cálculo, mas tem esse efeito protetor para a carteira muito interessante e é uma ação aí, uma ação no sentido de uma atitude altamente recomendável para os seus investimentos. Tá bom, pessoal? Era isso aí. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.